Para isso, eu trouxe os melhores convidados para falar sobre esse trabalho, que são eles que estão lá na ponta, levando essa informação. E vamos explicar para a gente do que se trata o trabalho de matriciamento. Vocês já ouviram falar sobre isso? Eu confesso que antes nunca tinha ouvido falar, mas eles estão aqui hoje para explicar para a gente o que é e a importância desse trabalho que vem sendo feito também pela Casa Guido. Para isso, a gente recebe hoje o médico Dr. Guilherme Silva Vieira. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado e obrigado pela possibilidade de estar aqui no GuidoCast e trazer cada vez mais informação para a população. Muito obrigado. A gente que agradece a tua disponibilidade. A gente recebe também aqui a Ana Carolina Francisco, que é a coordenadora do Programa de Diagnóstico Precoce Biomédica e está aqui também para nos ajudar a mostrar um pouquinho, né, trazer luz para esse assunto do matriciamento. Oi, Maia, é sempre muito bom estar aqui, trazer informações relevantes, né, compartilhar, conversar. E tenho certeza que vai ser um papo bem agradável. A Ana também já é de casa e quem também já é de casa é o nosso Schneider, né? Schneider Neves, que é assistente do programa e que também tem bastante experiência para compartilhar aqui com a gente. Sim, muito obrigado pelo convite, né? E espero que esse podcast realmente agora mostre realmente os serviços que a casa faz além desse acolhimento e apoio às famílias. Perfeito. A gente já deu uma pincelada aqui algumas vezes no trabalho do diagnóstico precoce, mas eu também acho bem importante a gente trazer à tona e detalhar um pouco mais essa questão do matriciamento, que é um trabalho daquele que a gente diz que é bem de formiguinha mesmo, né? Levando um por um, assim, fazendo um check em toda a região para explicar e levar essas informações. Mas, primeiro, Ana, eu queria ver se tu poderia nos explicar, no geral, o que é o matriciamento, né? De que forma que ele acontece? Então, o matriciamento é basicamente um trabalho de educação em saúde, né? É o nosso carro-chefe, né? É uma das principais ações do Programa Diagnóstico Precoce, onde a gente vê os profissionais da atenção primária como as meninas dos nossos olhos, né? A ponta da lança, assim, ó. Eles que são a porta de entrada das nossas crianças e adolescentes. Então, é onde a gente acha mais viável a gente sentar, conversar e formar uma parceria, né? Então, é através desse matriciamento que a gente vai, de unidade por unidade de saúde, proporcionar essa educação em saúde, recapitular com eles os principais sinais e sintomas, né, levar as informações da casa, os índices, as estatísticas, como está a situação, o cenário atual do câncer infanto-juvenil na nossa região, né, que muitas vezes alguns não têm acesso a essas informações. E também é uma troca que a gente faz ali durante esse matriciamento, porque a gente precisa ouvir esses profissionais, entender a realidade de uma unidade de saúde, porque cada unidade tem uma realidade quanto aos pedidos de exame, a solicitação de um exame mais específico. Então, tudo isso norteia o nosso trabalho. Onde a gente precisa ser mais incisivo, onde a gente precisa, né, ser mais atuante. Então, tudo isso nos dá ferramentas para o nosso trabalho. A gente sempre comenta que seria muito mais cômodo a gente chegar no município, pedir para o secretário juntar todos os profissionais e a gente passar nosso recado de uma vez só. Mas isso não é assertivo, né? A gente prefere ir de unidade por unidade, sentar numa roda com pequenos grupos, porque a gente consegue ouvir também, né? Ouvir eles, a gente conversa, mas a gente também ouve. Então, é uma troca muito, muito válida, assim. E, Schneider, isso vocês não é uma coisa simples, né? Vocês fazem todo um trabalho anterior mesmo à visita, né? De apresentar esse serviço e de fazer uma agenda até, né? Porque é um trabalho extenso. Exatamente. A gente entra em contato com os gestores municipais, principalmente da Secretaria de Saúde, né? E ali nós alinhamos a nossa agenda com as das reuniões das unidades. Então, a gente concilia e aí acaba estando ali no momento, né? Que eles realmente já têm mensalmente ou semanalmente uma reunião, né? Um horário ali para fechar a unidade e aí nós entramos nesse horário. Porque a gente não quer atrapalhar o serviço das unidades, né? Então, essa conciliação de agendas é muito importante a gente primeiro iniciar e depois realizar o matriciamento. Certo. E como é que a gente pode explicar para quem nos escuta, daí vocês, né, pensam aí quem que vai responder, quem que quer responder essa pergunta. Mas como é que a gente percebeu essa necessidade? Da onde que surgiu, assim, essa dor de perceber que talvez lá na ponta seria o principal, seria a necessidade, assim, mais emergente nesse momento? Então, principalmente através dos nossos indicadores hoje, né?
Que a gente pega os nossos prontuários, a gente pega os nossos casos e a gente vê que a gente tem um número muito alto de diagnóstico tardio, né? E a gente sabe que hoje, o começo de tudo é lá na unidade. É a partir dali que a criança vai ser encaminhada para um especialista, para um pediatra, para um exame mais específico. É ali que tudo começa, né? Então, a gente acha que ali é o lugar mais viável para a gente começar essa aliança, Como a gente sabe, o câncer infanto-juvenil, ele é uma doença rara, menos vista na clínica médica, no dia a dia. Então, muitas vezes, ele passa esquecido, despercebido na hora de fechar um diagnóstico. O doutor vai falar melhor que eu, né? Mas acontece, às vezes, insistência em alguns diagnósticos. Pode ser 1000 coisas, mas não cogita a hipótese de um câncer. Então, eu acho muito válido a gente ir lá, conversar com esses profissionais, lembrá-los que o câncer infanto-juvenil existe, né? Então, foi essa estratégia que a gente encontrou. Porque um médico, enfim, ou outro profissional da saúde que está lá na ponta, que está na unidade de saúde, ele pode bem já ter uma experiência de anos, né, atendendo numa unidade básica de saúde e nunca ter passado por um caso que se confirma, Sim. né? Então... Até a gente teve foram mais de um médico, tá? A gente passou por alguns que comentaram assim no final do matriciamento: vocês estavam aí comentando e eu tava aqui pensando, será que eu deixei passar alguma coisa? Então, isso é muito importante pra gente, porque realmente é um alerta que liga na cabecinha de muitos, né? Com certeza. E outro ponto fundamental é que quando a gente fala no câncer, normalmente ainda é um tabu entre os profissionais até mesmo da saúde, principalmente o câncer infantil. Como foi mencionado, a incidência ainda é pequena se a gente comparar outras faixas etárias. É muito mais raro, muito mais fácil tu encontrar câncer em adultos ou até mesmo assim idosos. Em criança, a incidência ainda é menor. E isso faz com que a gente realmente suspeite de todos os diagnósticos antes do que suspeitar do câncer. Então, quando a gente tem o papel da Casa Guido indo em cada unidade de saúde, fazendo matriciamento, é basicamente um esclarecimento para os profissionais de saúde dizer: ok, é raro, mas fiquem de olho, porque é importante. Às vezes um sinal, um sintoma pode ser o diferencial para aquela vida. Então, o trabalho da Casa Guido, ele é fundamental para nós profissionais. Ele nos auxilia desde a parte do exame físico até mesmo o diagnóstico. Então, por isso que esse trabalho que é desenvolvido por eles é tão importante na nossa comunidade local. E às vezes, de fato, como a gente já comentou algumas vezes com os próprios profissionais da saúde que vieram aqui, são sintomas que se confundem com doenças da infância, né? Pelo que eles nos explicam. Então, às vezes, algo até que vai ser relatado pela mãe como algo talvez sem tanta importância, é algo que pode ser fundamental e que se o médico levar, né, em consideração, principalmente na hora desse primeiro contato, desse exame, ou até depois mesmo, né, descartar algo num primeiro momento, né, não sei qual seria o protocolo de cada caso, mas que não se insista, né, porque eu acredito que deve existir também essa insistência, não, mas é isso, né, como é que vocês enxergam isso lá na ponta? É um médico, enfim, não sei se são só os médicos, né, mas eles insistem em dizer que não é, ou não, é isso que eu tô te dizendo, porque a gente ouve relatos das mães que disseram: mas eu pedi o exame e disseram que não precisava. E o médico insistiu que não precisava, que não era o caso. E o coração da mãe pedindo, e fica aquela dúvida, né? Claro que a preocupação da mãe vai ser sempre a maior, mas enfim, né? Sim. A gente ouve de todo tipo de relato, né? Acontece situações como essa que tu citou. Às vezes a mãe tem que ser um pouquinho mais persuasiva, enfim. Enfim, a gente encontra bastante tipo de situações como essa que tu citou. Eu acho que, eu sempre falo para os meus pacientes, eu, pelo menos como profissional, sempre procuro pecar pelo excesso do que pela falta. Porque às vezes aquele exame extra talvez realmente não seja necessário, mas vai que aquele 1% está ali presente. E como a gente está falando da questão do câncer infantil e por ele ser raro, então todo olhar mínimo é o máximo que o profissional deve fazer. Então, realmente, assim, às vezes o paciente, ele chega com o pai, chega com a mãe e a mãe está muito em dúvida e pede um exame. Não custa nada para nós profissionais de saúde. Vai, investiga, pelo menos traz um pouco de paz de espírito para essa mãe, que está um pouco agoniada, e também traz um pouco assim de desencargo de consciência para o profissional. Então, o mínimo que tu pode fazer é investigar.
Certo, que bom um pensamento assim, né? Mas hoje, na realidade do nosso sistema, como é que funciona essa possibilidade de fazer exame? Às vezes é possível já pedir um exame naquele momento, ou o encaminhamento desejado é esperar mais um pouco, ver se os sintomas vão persistir, ou a gente sabe que existem, né, os protocolos e os números de quantos exames vão ser possíveis naquele mês, mas como é que na prática se lida com o ideal, né, com o que a gente gostaria de investigar, né, de tudo, fazer um check-up naquela criança, e o que é possível hoje fazer dentro das unidades de saúde? Então, hoje, assim, na questão da unidade de saúde, na questão da rede municipal, a gente ainda é muito limitado, como médicos clínicos, a pedir alguns exames, né? Nós somos, assim, limitados na questão de cotas, somos limitados em alguns exames mais específicos. Mas, quando nós suspeitamos de algum tipo de neoplasia ou câncer, assim, qual é o protocolo? Normalmente, nós temos que fazer uma teleconsultoria com um especialista, tá? Isso via internet. Nós passamos todo o caso clínico para ele e colocamos nossa hipótese diagnóstica e a solicitação de algum exame que justifica aquela hipótese. Normalmente, o profissional, que é um especialista, ele responde a gente e nos autoriza a solicitar aquele tipo de exame específico. Então, sim, a burocracia é um pouco mais longa, mas é possível fazer sim. E isso eu acho que também vai depender desse olhar do médico, né? Como disse o doutor, assim, que para ele é o mínimo poder fazer esse atendimento com cuidado, mas muitas vezes no dia a dia, né, naquela necessidade de uma demanda muito alta dentro daquela unidade, o caso pode acabar passando batido ter a necessidade de a criança voltar, e esse não é o ideal, né? O ideal seria que naquele primeiro momento ele já conseguisse ter um olhar mais apurado, né? Gente, qual é a importância dos demais profissionais dentro da unidade de saúde? De estar ali, de poder conversar com toda a equipe de forma completa? A importância deles, cada um na sua função, né, tem como levar a informação, trazer para o profissional, o médico, a enfermeira da unidade, relatos, né, de suspeitas devido aos sinais e sintomas que elas começam a perceber. Por isso, todos os profissionais da unidade têm que estar presentes nesse matriciamento. Por exemplo, as ACS, né, as agentes comunitárias, elas estão lá no domicílio da família, conhecem toda a história ali da rua que elas atendem, né? Então, se ela vê que uma criança, semana passada, estava de um jeito e hoje ela está mais pálida, mais branca, ela traz essa informação para que, assim, eles possam fazer uma busca ativa, né, sobre aquela família e possam investigar. Assim como os outros também, que fazem parte dessa unidade, estarem atentos a qualquer comportamento que esteja estranho, diferente do que era normal daquela criança adolescente. Doutora, até porque dentro das comunidades eu acho eu acredito que as pessoas já se conheçam assim, né? Então também esse próprio contato com a família de forma geral pode colaborar, né? Com certeza. E o papel, assim, das agentes comunitárias é fundamental porque às vezes o médico ele não está num ambiente familiar tão integrado como as agentes comunitárias. Então, a partir do momento que você tem um agente que tem o conhecimento mínimo que seriam os sinais e sintomas iniciais de um câncer, e isso já dá um olhar diferencial na hora que ela está indo naquela residência. Porque a partir desse momento, ela pode entrar em contato com o médico e dizer, doutor, tal criança está com um aspecto diferente, seria interessante a gente fazer uma consulta, agendar e ver o que está acontecendo, porque a capacitação dos funcionários das unidades, ela é fundamental para que todos nós conseguimos ampliar cada vez mais o diagnóstico precoce das neoplasias, que seriam os cânceres. Que interessante esse contato, né? Poder ter esse contato de chegar para o médico e falar, suspeitei, porque isso é uma forma de ligar aquele alerta que a gente comenta, né? O primeiro pensamento, aquela primeira possibilidade de cogitar que possa ser algo diferente, algo mais grave, né? Exatamente, por isso que a gente fala novamente no poder da capacitação dos funcionários em todos os âmbitos, desde a ACS até o médico, é fundamental a gente sempre ter um conhecimento mais apurado. Desculpa, eu te cortei, pode falar, Não, eu só ia complementar, pedir para ela complementar, Carol, sobre também a técnica de enfermagem, né, Carol? A Carol sempre traz essa história que
ela é bem famosa até no município por conta de ser algo que fez realmente algo bom àquela criança, né? Você quer comentar? É que é algo bem legal, né? Sobre a pergunta da Mai, né? Sim. Sobre a capacidade de cada profissional contribuir dentro da sua atribuição. A gente teve aqui no município vizinho uma técnica de enfermagem que durante o preparo de uma vacina acabou percebendo, né? Algo diferente no olhinho da criança, orientou a mãe a marcar uma consulta e era um retinoblastoma. Então, assim, não era um médico, era uma técnica de enfermagem. Então, todo mundo dentro da sua atribuição pode fazer a diferença, né? Como a gente estava comentando anteriormente aqui, a gente sabe a demanda, a rotatividade de uma unidade de saúde, do quanto é tudo muito sobrecarregado, né? Muito atendimento, números, metas, enfim. A gente ouve médicos comentando que o tempo de atendimento é sempre muito curto, né? É limitado ali, que muitas vezes eles não conseguem fazer uma avaliação como gostariam. Mas é o que a gente sempre fala, às vezes um pequeno detalhe, um pequeno olhar mais atento já faz toda a diferença, né? Só um pouquinho mais de atenção. É que às vezes a gente está tão já no piloto automático, é tão comum tu atender um diabetes, um hipertenso, né? Coisas mais comuns na unidade que às vezes tu esquece de abrir um pouquinho mais teu leque de possibilidades, né? Esse é um caso emblemático, mas é bem importante mesmo de ser lembrado. Sim. Até porque, por exemplo, um caso desse de vacina, eu imagino que seja algo que é até meio rápido, né? Também. É uma situação tão cotidiana da unidade que pode também passar batido. E quando a gente diz, assim, que de repente o médico não olhou com um olhar tão apurado, muitas vezes não é por vontade de dizer assim, eu vou ignorar essa criança. Não é algo assim que ele escolheu fazer. É pela rotina, por esse piloto automático, essa necessidade de atender muita gente, muitas demandas, de repente até um período, né, ali um momento, uma semana, um período do inverno, enfim, que tá tendo muita demanda naquela UBS, e aí ele não consegue mesmo. Talvez ele vá embora frustrado por isso. Né? Teve um município que a gente passou que o médico, ele era muito bacana, assim, e ele comentou que ele queria fazer mais atividades de conscientização, de prevenção na unidade dele. Mas ele disse que não tem tempo hábil para isso, né? Porque ele já tá ali para tratar o que já tá ali na pessoa, não para prevenir. O que já aconteceu. Então ele disse que seria muito mais eficiente, seria menos gastos para o município, mas ele disse que não tem tempo. E só para todo mundo entender, eu inclusive, né, dentro dessa equipe, participam, né, são atendidos na capacitação quais tipos de profissionais? Todos, desde higienizador, técnicos, auxiliares, médicos, enfermeiros, dentistas, todos. Porque todo mundo tem um papel importante, né, e aí além dessa conversa que a gente tem, de conversar, de ouvi-los, ao final do matriciamento, a gente propõe uma parceria, né? A gente não vai ali para encher de informação, falar um monte de coisa, ir embora e nunca mais ter contato. Não é isso que a gente quer. No final do matriciamento, a gente propõe uma parceria de que forma? A gente se coloca à disposição dos profissionais para qualquer caso suspeita que possa vir a surgir, né? Apareceu um caso suspeito, não foi muito conclusivo esse diagnóstico, o profissional ainda está com dúvida, entre em contato com a gente, né? Que através dessa articulação que a gente faz com a doutora Juliana Dal Ponte, né, que é a nossa onco lá do Hospital São José, ela conduz toda essa investigação, ela dá todo esse suporte para o profissional da unidade básica. Que importante também, né, poder dizer, olha, eu sei que vocês não são especialistas nisso, que não é todo dia que vai aparecer, mas caso, né, vocês fiquem com essa pulguinha atrás da orelha, nós estamos aqui para ajudar nesse diagnóstico. Eu acho que isso também faz toda a diferença, justamente a partir daquele momento que vocês conseguem levar a informação, conseguem colocar na mesa, né, tudo que pode acontecer, todos os sinais e sintomas que podem surgir, e aí o papel deles a gente não vai pedir assim demais também, né, que nos tragam pronto, mas fazer esse caminho já torna muito mais possível, né? O Dr. Guilherme teve, né, Dr. Guilherme, um caso. Sim, verdade. Isso, tô curiosa já para escutar. Nós tivemos um matriciamento na nossa unidade de saúde algumas semanas antes. Enfim, eles acabaram nos esclarecendo sobre os principais cânceres infantis, tudo certinho. Passado algumas semanas, eu estava em uma consulta de puericultura de uma criança de 5 meses. Era a primeira consulta que ele vinha comigo. E eu comecei a fazer o exame físico nele, tudo certinho. E eu sempre procuro olhar os olhos do bebê para ver se está tudo certo. E eu peguei e passei a luzinha do meu celular no olhinho dele. E eu percebi que tava uma manchinha branca, bem discreta, mas branca.
E na hora veio retinoblastoma na minha cabeça por causa que a gente tinha acabado de ter tido a palestra com a Casa Guido. E eu perguntei pra mãe, você já tinha notado? E ela disse, doutor, eu notei, mas eu não dei muita bola. E na hora eu peguei o flash da minha câmera, tirei uma fotinho e ficou mais branco. Que realmente era uma suspeita de retinoblastoma, que é um câncer raro, mas que acomete principalmente aquela faixa etária menor. Imediatamente, quando a criança saiu da consulta, eu entrei em contato com a Casa Guido. Falei inclusive com o Schneider. Passei todo o caso para ele, dizendo que eu estava atendendo um paciente de 5 meses com suspeita de retinoblastoma, qual seria o próximo passo a tomar. Imediatamente ele entrou em contato com a doutora Juliana, passou o caso e basicamente a Casa Guido fez a ponte entre mim e a doutora Juliana. A doutora Juliana realmente disse, realmente, Guilherme, tem uma suspeita bem grande de retinoblastoma, por causa que ele tem uma leucocoria. A leucocoria é basicamente uma lesão esbranquiçada na parte da retina, que a gente tem, tá? E que normalmente é o principal sinal e sintoma que dá em pessoas que têm retinoblastoma. E ela disse, essa criança precisa ser internada com urgência. Eu fiz o atendimento na quarta-feira, entrei em contato com eles no mesmo dia. Na sexta-feira a criança internou. Tá? Ela internou na parte de oncologia, ele passou por todos os exames médicos, tanto a parte neurológica, oftalmológica e oncológica. Nesse caso, a gente teve um desfecho bem favorável. Foi afastado o diagnóstico de retinoblastoma, mas foi identificada uma lesãozinha no cérebro, só que sem expansão, tá? Então, a criança, ela tá bem, tá? Não teve o diagnóstico de retinoblastoma e mantém um acompanhamento sequencial com o neurologista a cada 6 meses. Então, nesse caso, a Casa Guido ela foi extremamente fundamental, porque, literalmente, ela abriu meus olhos para um diagnóstico extremamente raro e de possível, assim, negatividade para o paciente caso não fosse diagnosticado com rapidez. Então, foi fundamental. Né? Que bom que, nesse caso, acabou não se confirmando, mas tanto era importante que a doutora Juliana também deu esse respaldo, né? E que foi possível fazer esse acompanhamento rápido com especialistas também, sim, né? Que legal. Que bom, para poder dar uma celeridade para um caso que, de repente, se ele não tivesse percebido, teria sido diagnosticado já um pouco mais lá na frente, talvez quando a criança pudesse relatar algo, né? Diferente, enfim. Exatamente, fora a questão da rapidez com que tudo foi feito. Foi questão de dias. E normalmente, assim, demora um pouco mais, mas graças à Casa Guido, todo o processo foi acelerado. Então, realmente foi uma parceria fundamental. Que exemplo importante, né? Também um exemplo bem emblemático, assim, que demonstra justamente qual é a função do matriciamento e do trabalho do diagnóstico precoce, né? E além desse caso que ele citou, outros 20 já surgiram, né? A gente tem um total de 21 casos de investigação como esses. Né, que os profissionais nos procuraram após os matriciamentos. A maioria deles foram descartados, né? Eram outras doenças hematológicas, outras doenças, mas 3 deles foram confirmados câncer, né? Que a gente pegou através desse matriciamento. Então, é um trabalho que está sendo bem assertivo, que está nos dando resultados, né? Que a gente está colhendo frutos. Então, essa é a nossa missão, continuar por aí. A gente já concluiu vários municípios aqui da região, né? A gente elencou os com maiores índices de câncer, né? Começamos por Criciúma, Tubarão e Araranguá, que eram os que tinham maior número. E agora a gente está indo para os outros, né? Nos arredores, mas também seguindo o ranking, né? Com maiores números. Certo. E como é que tá, só pra gente detalhar um pouco mais, como é que tá a recepção da comunidade, a recepção desses profissionais? Eu imagino que, assim, muitas vezes, nem sempre a recepção vai ser, assim, a melhor possível, né? Porque existem profissionais, nós somos todos seres humanos, né? Eu acredito que deve ter, assim, situações que a pessoa, vai vir pra cá me ensinar o padre a rezar a missa. Acontece. A gente fala isso, né, quando chega lá pros profissionais, né, doutor? Sim, pra entender que não é uma forma, né, de impor nada e de repente, levar, às vezes até não é nem levar algo que nunca ninguém estudou, ninguém soube, mas justamente pra relembrar, né? Mas eu imagino que a tenha gente sempre isso, fala né? que quando chega, a gente não veio aqui ensinar vocês a rezar a missa, não é o nosso objetivo, mas a gente veio aqui realmente, né, pra compartilhar, pra conversar, porque realmente acontece essa situação. O que vocês querem vir aqui ensinar a gente? Pronto. Mas a gente fala, né? Mas a gente não veio aqui ensinar o Pai Nosso, né? O vigário e tal, mas a gente veio chover no molhado mesmo. Isso, né? porque às vezes precisa. Exatamente. Precisa falar o óbvio também. E a gente escuta, né, Carol, dos doutores, principalmente doutoras, não, mas vocês precisam falar o óbvio pra gente poder estar ligado, né?
E são tantas situações, eu imagino, né, que acontecem numa unidade de saúde, porque, como eu comentei, né, as pessoas se conhecem, muitas vezes é um caso mais grave, todo mundo já, né, já vive aquilo junto, uma situação que tá uma família em vulnerabilidade, todo mundo já vive junto, e na correria, né, e na correria de cada um tocando a sua vida e tentando dar o seu melhor, mas isso não quer dizer que não precisa realmente relembrar e trazer. E vocês levam materiais também, né? Que colaboram com isso. A gente leva material informativo e, além disso, a gente deixa um totem bem grande, né? Tem 2 metros. Isso. Com as principais informações, sinais e sintomas. E nesse totem tem uma caixinha de acrílico que vai ali uns flyers, né? Que a população pode pegar e levar para casa, né? Então, é um totem que chama bastante atenção. Tem gente que às vezes pega o contato e já chama a gente direto para tirar dúvidas. É algo que está sendo. Consulta. Já aconteceu de querer marcar consulta também. Mas é algo que está sendo bem impactante, assim, né? Que chama atenção, que. Exatamente, até porque esse totem aí, ele, além dos profissionais já estarem, né, capacitados, né, já ligar a luzinha do alerta, o câncer infantil existe, então eu tenho que estar ligado ali no atendimento. Não é usuários que se chama, usuários, né, doutor, das unidades. Sim. Que vão lá para serem atendidos, eles podem levar para casa essa informação também. Em caso de dúvida, esses profissionais, até mesmo a ACS, que está na casa desse usuário, pode orientá-los. Então, se ele está dessa forma, vá até a unidade e converse com os médicos e enfermeiros, enfim. E também, as pessoas que vão lá e pegam esse papelzinho que tem o nosso número, nos ligam para pedir informações também, que foi um caso que também está dentro desses 21 aí de investigação, que a tia foi receber um atendimento e por ela ter uma sobrinha, né, com alguns problemas lá que eram próximos, muito parecido ali com os sinais e sintomas, entrou em contato conosco, que era de uma outra cidade, de outro estado. Então, nós orientamos o que fazer para que ela pudesse ser atendida lá na cidade dela, do outro estado, e nós recebemos a notícia que, né, não é câncer, né, é outro tipo. Então, acontece essas situações também, além do próprio profissional da UBS. O que a gente comenta, né? Se você tem interesse, se você tem alguém na família, pode não ter filho ainda ou não querer ter filho, mas tem um sobrinho, tem um primo, gosta de alguma criança, tem alguma criança, né, no seu dia a dia, na sua vida, é importante também, né? Porque muitas vezes a gente escuta também os pais comentarem que estão ali mergulhados também na sua rotina. Muitas vezes, né, a criança vai para a escola, fica no período integral, o período que a mãe está em casa está ali fazendo, a mãe e o pai, eu digo, né? Estão fazendo todos aqueles afazeres e muitas vezes o olhar pode vir também de uma tia, de uma avó, de uma madrinha, de um padrinho, enfim, de alguém que em algum momento consiga olhar aquilo que a mãe que acompanha todo dia não tá vendo, né? Muitas vezes, muitas pessoas perguntam, mas por que esses diagnósticos estão sendo tão tardios? Né? Que muita gente tem o hábito de culpar profissionais, né? Mas foi o médico que não viu. Mas não, eu costumo dizer que já começa lá dentro de casa, com muitas vezes falta de informação do pai e da mãe, né? De postergar, de levar no médico. É só um roxinho. É só um carocinho, daqui a pouco passa. Então, já começa lá dentro de casa. Então, a gente tem que estar atentos com os nossos ali, né? Então, é muito importante que pai, mãe, enfim, quem tem contato com criança esteja atento. E, na verdade, praticamente todo mundo tem contato com alguma criança, né? A não ser que a pessoa viva, assim, bem isolada, mas a maioria, em algum momento, tem contato com crianças, né? E com relação ao óbvio precisar ser dito, dentro dessa questão da realidade hoje que a gente tem nas famílias, se eu não me engano, foi uma das mães que veio aqui compartilhar a sua experiência conosco, que comentou que estava lavando o cabelinho da criança e percebeu algo diferente na cabecinha e tal, um cisto, enfim, alguma coisa, e teve até alguma dificuldade de conseguir levar no... Eu não sei se foi um profissional que comentou conosco ou a própria mãe que comentou aqui, mas teve dificuldade de conseguir sair do trabalho para levar a criança no postinho. Então, assim, até isso a gente precisa conscientizar. Porque a gente sabe que não dá para ficar faltando sempre e tal, mas que os próprios líderes, né, empresários e tal, também se conscientizem do tipo de necessidade que essa família pode apresentar e que não é brincadeira, né? Agora, imagina uma mãe ter que esperar semanas ou meses pelas férias para poder coincidir com o horário da unidade de saúde para ela poder levar. Porque, no caso, às vezes não é uma emergência, não vai levar
no médico, mas ela ficou com aquela pulguinha, não vai levar no hospital, eu digo, né? Mas ficou com aquela pulguinha atrás da orelha e não conseguiu levar por conta dessa dificuldade. E, teoricamente, é uma coisa que é pra ser óbvia também, né? Se é uma situação séria, é pra mãe poder levar, né? Até porque muitos casos, o doutor vai falar melhor que eu, mas muitos casos eles nem vão dar importância na UPA, né? Se é algum caso assim, tem que investigar na unidade, tem que fazer exames, enfim. Claro. Com certeza. O papel, assim, fundamental seria da unidade de saúde mesmo. Claro. Não é o papel da UPA em si. Então, a partir do momento que um pai, um tio, enfim, qualquer familiar note algo de diferente na criança, leve imediatamente ao médico, principalmente o médico da unidade de saúde, porque lá é que vai iniciar o pontapé inicial para a gente investigar o que pode estar acontecendo com essa criança. Então, quanto mais a gente postergar uma investigação, pior vai ser, assim, o desfecho dessa criança. Então, tempo é fundamental na investigação do câncer. Então, quanto antes, melhor. Ô, doutor, e uma dúvida assim, ó, com relação ao momento dessa suspeita, como é que para vocês conseguirem comunicar isso de forma assertiva, também sem causar, né, um grande alarde, sem ter alguma certeza? E como é que é a reação dos pais, assim, eles conseguem visualizar, assim, o caminho que vai ser percorrido, que vamos, né, manter a calma, vamos investigar, ou às vezes, não vai ser, não é isso e tal, porque existe também, eu acredito, né, a preocupação em demasia, mas também uma negação, assim mesmo, né, de que isso poderia acontecer, porque como a gente sempre comenta também, né, ninguém acha que vai acontecer na sua casa. Exatamente. O câncer em si ainda é um diagnóstico, assim, que traz muito tabu e muito negativo, com certeza. E normalmente, assim, os pais, principalmente, eles ficam muito abalados. Eu lembro que esse paciente, os familiares, eles ficaram bem abalados, por mais que fosse uma suspeita. O profissional da saúde, ele procura passar o máximo de calma e tranquilizar os familiares, mas ainda assim, por se tratar, assim, de uma suspeita ou de um diagnóstico muito, assim, agressivo, impacta de forma negativa os familiares. Então, realmente, é algo difícil. Por isso que eu sempre digo que tem que ter uma rede de apoio familiar. Em questão a esse caso que eu tive, eu pedi para a mãe dessa paciente vir. Então, nós tivemos a avó e a mãe juntas, porque a avó conseguiu dar um apoio para a filha naquele momento. Por mais que fosse apenas uma investigação, a mãe dela foi fundamental. Então, ter uma rede de apoio familiar na hora dessa suspeita de um diagnóstico ou de um diagnóstico de câncer é fundamental para todos da família. Então, é uma rede familiar que sustenta todos. Imagino que seja bem desafiador também, né? Por isso que eu comentei ali sobre o médico. Não é que ele faz uma escolha de querer ou não fazer o diagnóstico, ele quer dar sempre o seu melhor. Mas diante de uma situação em que ele também está preocupado, né? Em que ele também está com essa suspeita, eu imagino que seja um dilema, assim, na hora de conseguir contar. E para isso vocês também têm uma preparação, né? Eu não me lembro como é que se chama mesmo, de situações difíceis, né? Sim, de comunicação, de informação difícil, sim, nós temos, sim. E como eu falei, o médico ele tem que ser extremamente profissional, mas ao mesmo tempo humano, tá? Tem que se colocar no lugar do outro, que a gente sabe que não é fácil. É difícil, porque né? realmente ali não é só mais um paciente, o amor da vida de uma outra pessoa. Então o médico tem que ter uma empatia muito grande na hora também. Isso é o que a gente sempre, né? A menina dos nossos olhos também, né? Conseguir passar isso e demonstrar sempre que esse paciente vai ser sempre o amor de alguém. Na Casa Guido, isso também é uma verdade, né? E esse fator negação também da família, né? Sim. É bem difícil, né? Carol, a gente teve um caso de investigação também, assim, que a tutora da criança negou. Né? Negou o trabalho da médica, da enfermeira. Por medo, né? Medo do diagnóstico. Então, assim, elas foram muito profissionais até o ponto de dizer, né? Vou chamar o conselho tutelar, porque realmente a suspeita era muito grave, muito, assim, muito próxima também a ser um câncer. Mas ali no meio do caminho a doutora parou, não quis mais saber. E aí nós precisávamos de ter o resultado, né? E graças a Deus foi descartado o câncer, mas assim como poderia não ter sido, mas a outra patologia que ele tem também é grave. Então ele precisou de um tratamento imediato. E dentro dessas situações, eu acredito que também tenha casos difíceis também pela própria estrutura familiar, né? Porque às vezes não é o pai e a mãe que tá junto, às vezes é uma criança que tá envolvida em um outro cenário de cuidados, e isso também complica um pouquinho mais, né?
tanto o acompanhamento, a disponibilidade de ter alguém junto, quanto essa Sim. responsabilidade de acompanhar, né? E a maioria, tanto uma unidade, né, como nós, Casa Guido, a maioria são vulneráveis, né? Então, assim, informação, cultura, né? O âmbito familiar não é saudável, já começa a adoecer por aí. E tudo isso a gente também tem que tratar, também tem que saber lidar com isso para que a gente possa fazer um trabalho assertivo, né? Um trabalho que realmente traga bons resultados. Mesmo que o diagnóstico seja um câncer, mas se ele for precoce, nós sabemos que vai ser muito melhor tratar, iniciar o tratamento e futuramente essa criança aí pode, né, ter uma vida totalmente saudável e que ela chegue a uma idade bem avançada também. Claro, e os casos de cura, né, e de remissão do câncer, eles também existem e claro que muitas vezes eles não são o primeiro pensamento que essa família vai ter quando recebe o diagnóstico, né? É muito difícil. Ninguém nunca vai dizer assim, não, mantenha calma, tá tudo certo. Não tá. Porque não dá também, né? Pra ser, tenha calma, é precoce. Não é bem assim também, né? Não. A gente não tem garantias de nada. É um dia de cada vez, mas o quanto antes a gente puder oferecer o tratamento, né? Oferecer as condições dignas de ela se recuperar. Sim, né? As chances de curas de um diagnóstico precoce é muito maior, né? Com certeza. Então, já nos dá um certo alívio. Por isso essa luta nossa aí com os matriciamentos, né? Essa importância do matriciamento, porque por mais que tenha essa negação da família de chegar até o profissional da UBS também, eu não vou lá para descobrir essa doença do capeta, né? Que é muito chamada. Sim. Então, mas quando chegar nesse profissional, esse profissional está atento, está ali, porque ali ele tem uma autoridade para poder dizer, vamos investigar, vamos fazer algo para melhorar, para encontrar um resultado, né? E apesar de desafiador, eu imagino que o papel do médico, assim, diante de uma possibilidade dessa, de realmente, de fato, conseguir adiantar esse diagnóstico, adiantar todo esse cuidado, né? Esse olhar, fazer esse contato, por exemplo, como o doutor fez com uma especialista. Isso também deve dar, assim, um quentinho no coração de, sim, eu fiz a minha parte, né? Eu consegui, com tudo isso, fazer a minha parte, salvar uma vida e colaborar de verdade para que essa mãe e esse pai possam dormir tranquilos, como tu tinha dito, né, doutor? Com certeza, assim, a partir do momento que tu faz o teu 100%, tu tens a tua consciência um pouco mais limpa e tu faz jus àquele juramento de Hipócrates que tu fez na tua formatura. Então, sim, é extremamente gratificante. Estar diante de uma outra alma humana, né? Isso Com certeza. É muito bonito. E, pessoal, ali com relação ao diagnóstico precoce, só para a gente conseguir mensurar, até anotei aqui para não esquecer, mensurar para quem está nos ouvindo quantas capacitações, mais ou menos, vocês já fizeram. Dentro de Criciúma, eu, por exemplo, antes de conversar com vocês sobre isso, eu não imaginava que tinha tantas unidades de saúde, que era um trabalho tão de formiguinha assim. Mas né? É um trabalho que eu acredito que isso consuma grande parte das atenções de vocês ao longo dos meses, das semanas, né? Criciúma levou 1 ano e... 1 ano e meio quase, né? A gente iniciou ano passado com o matriciamento nas unidades, né? E pegamos os 3 grandes polos aí da Macro Sul, a MESC, a REC e a Morel, que são Criciúma, Tubarão e Araranguá. E ano passado, em 2024, nós conseguimos capacitar entre 5 municípios, que aí pegamos alguns pequenos aqui ao redor, 695 profissionais. Olha que né? importante. Só nesse ano de 2025, esse primeiro semestre, que estamos aí já com 9 municípios, né, atendidos pelo matriciamento, são 893 profissionais da área da saúde capacitados com o programa de diagnóstico precoce. Então, é muito significativo, né? E o que essas pessoas podem multiplicar dentro né, da sua realidade também é muito significativo, né? Isso, dentro disso tem o quê? 15 municípios já com matriciamento aí realizado, né? Ainda realizando, que estamos finalizando agora, uns 2 ou 3. E eu acho que deu 15 já municípios. Que bacana. E esse trabalho, Schneider, também é um trabalho que vai sendo feito... em paralelo, assim, por vocês, né? De fazer esse contato com o município, pedir uma autorização. Acho que tu poderias falar um pouquinho também sobre isso, de como é que funciona. Até o dia que vocês chegam lá,
se apresentam e conseguem, né? Eu acho que isso é uma forma também de a gente incentivar que quem nos escuta também diga, pô, eu também quero, né? Exatamente, é muito bom. Começo a rir porque a gente é até confundido com vendedor de livros, né? De curso. De curso. Nós já chegamos com uma plaquinha, gratuito. Assim, não vou estar querendo. Ela assim, o que seria? Aí eu falo assim, tu fala que é gratuito, que não... Aí sim, aí mudam, que as pessoas ficam, né, com medo da gente chegar lá. Mas a gente chega falando sobre matriciamento, sobre esse trabalho com a secretária, né, ou com a coordenadora da atenção básica, né, ali do NEPCHU também. E ali a gente senta e conversa, e aí, como eu falei anteriormente, a gente alinha a nossa janela, depois a gente manda um documento, né, ali com cronograma, tudo certinho para que eles possam aprovar, ela nos dá o ok e a gente começa na data que foi acordada, né. Os outros municípios que ainda não foram recebidos, que nós não estivemos lá ainda, então, quando estiverem assistindo esse podcast, né, então nós não vamos vender livros, vamos levar informação muito importante, né, que é a saúde também, e nos recebam, né, e entendam o nosso trabalho. Eu acho que entendendo, né, qual é o propósito da visita, eu imagino que eles devem também ficar muito gratos, né? Porque imagina, uma pessoa bater na tua porta e te oferecer um serviço tão importante como esse, com a possibilidade de salvar crianças e adolescentes do teu município, a mostrar o caminho para eles, né? Mostrar o caminho para esses profissionais de saúde que até então, de repente, realmente não sabiam por onde percorrer, por onde começar. E se fossem tentar de forma isolada, demoraria muito mais, né? Até conseguir realmente um encaminhamento com um especialista. Exato. E também esses profissionais já de municípios que nós finalizamos, tivemos um encontro com a gestora da saúde, né, do município, e o feedback que tem dos profissionais, ela nos passando ali, eles mandando ali para o grupo deles, muito obrigado por essa capacitação, foi muito boa. O material que eles deixaram aqui para nós é excelente, então a gente tem esse retorno também, né? Assim como a gente dá o retorno para esses profissionais que também nos ouvem e ali aquele momento agradável, né? Então a gente também dá esse feedback elogiando esses profissionais também. Que legal, são conexões muito valiosas, né? Muito valiosas, e pra gente é muito importante poder relatar isso aqui também, para que as pessoas entendam. Eu acho que com essa conversa deu para entender mesmo, assim, qual é a importância desse trabalho feito ali de porta em porta. Exatamente. E como isso realmente chega até as famílias que são quem mais precisa, né? Quem precisa ter esse respaldo correto, a segurança nesse atendimento. Até porque a gente vai entendendo, né, a realidade de cada unidade, mesmo sendo do mesmo município, é diferente, né? Então a gente começa a entender e aprender também e começar aí a avaliar, analisar ações, né, futuras mais assertivas e que a gente possa cada vez mais chegar à cura do câncer. Mas para isso sozinhos nós não vamos fazer. E esses profissionais vão trazer muita bagagem para nós, né, de caminhada. Então é importante a gente estar em cada uma dessas unidades. Porque vocês têm muito a oferecer, mas também recebem muito, né? Como a Ana tinha comentado no início, né? Que ao receber esse retorno, ao entender a situação, a realidade de cada unidade, dá também para mexer as suas peças, né? E repensar todo o trabalho feito para que seja cada vez mais assertivo para a dor de cada um, né? Com certeza. Não sei se eu esqueci de perguntar algo, se vocês querem relatar mais alguma coisa voltado ao programa diagnóstico precoce, ao matriciamento. Bom, novamente falar para os gestores, né? De que é um programa, é uma oferta, né, de uma capacitação totalmente gratuita. Então, assim, o município ele só vai disponibilizar os profissionais para aquele momento e um momento que é deles. Nós não estamos fazendo um outro momento. A gente quer aproveitar aquela reunião que as unidades têm mensalmente, semanalmente, enfim, e estar ali dentro dessa agenda, né, desse cronograma, para não atrapalhar o serviço da unidade, mas que eles não tenham medo e nos dê esse espaço que todos os profissionais estejam presentes, né? E eles também frisem bem a importância, a presença desses profissionais, de todos, né? Porque, assim, tem alguns que não
aparecem, ficam lá na salinha escondidos. Eu sabe que eu sou bocudo, né? Mas é um incentivo Mas também. é um incentivo não venham, porque todos podem, né? Até todos porque devem. nós estamos ofertando gratuitamente, né? E o município ele precisa também mostrar que está fazendo uma boa parceria, está também interessado a um trabalho de informação, de conhecimento para os profissionais que compõem aquele nicho, né, de trabalho que são o pessoal da área da saúde. É uma relação de ganha-ganha, né? Exatamente. Todo mundo sai ganhando. Então não tenham medo da minha cara. Não vai vender livro. Não vou vender livro, não vou vender guidinho e guidinha. Certo, pessoal. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Já cumprimos nossa missão, acho então. Sim, eu acho que deu para entender bem, eu acho que deu para esclarecer o que é o matriciamento, né? É um braço aí da Casa Guida, eu acho que eles vão entender, né? Eu acho que é um braço hoje fundamental, né? Não só os gestores, né, dos municípios, mas toda a população aí entender que a Casa Guida esteve aqui, fez um matriciamento, educação e saúde, então o profissional que me atende lá tem esse entendimento também. Isso é muito valioso. Então, eu agradeço muito a participação de vocês, a dedicação desse tempo, que eu sei também o quanto é precioso, para que a gente pudesse estar aqui levando informação e esclarecendo algumas coisas para os nossos ouvintes. Quero falar outra coisa também. Pode falar. Pegando esse teu gancho de agradecimento, né? Claro, agradecer aqui hoje também o Dr. Guilherme, que foi, assim, bacana esse case que ele apresentou, né? E agradecer aos profissionais que nos ouviram, né? Mas também aqueles que ainda vão nos ouvir, que tenham esse posicionamento, assim como o exemplo do Dr. Guilherme, né? Sim. Estar atento, nos procurar, mesmo que seja, eu acho que é algo bobo, não importa. Nos procurem que nós vamos fazer essa ponte com a doutora Juliana e ali eles vão conversando e assim a gente pode chegar a um resultado final. Perfeito. E, quiçá, tenhamos mais investigações e mais resultados negativos, mas mais investigações acima de tudo, né? Queria agradecer também a todos os nossos ouvintes pela possibilidade de estar aqui trazendo cada vez mais informação e conhecimento para todos. Muito obrigado. Obrigada também, gente. Muito obrigada. Então, gente, agradeço vocês que nos escutaram até aqui. Agradeço mais uma vez, reforço isso sempre, né? A nossa alegria, a nossa gratidão, satisfação de poder estar aqui no Grupo GCR e poder estar levando essa informação também na Rádio Cidade em Dia, aos sábados e domingos. A gente sabe a audiência que a rádio tem também e de como é importante também levar por meio das ondas do rádio, além aqui do YouTube, todas essas informações. Aqui pelo YouTube, a gente fica sempre à disposição para receber dúvidas, receber opiniões, ideias novas de pautas para trazer aqui também. E a gente está sempre em busca de novos assuntos que realmente sejam perenes e sejam tratados da forma mais leve e responsável possível, que é isso que a gente busca aqui no nosso podcast. Eu agradeço a atenção de vocês e espero vocês no próximo GuidoCast. Tchau, tchau!